Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que sejamos entendidos por todos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar do capítulo 17, na minha humilde opinião, um dos capítulos mais importantes que Kardec nos trouxe, porque ele trata do assunto dos sede perfeitos. E é interessante aquilo tudo que o Carlão nos trouxe aqui a respeito do processo evolutivo, porque evoluir vem do latim evoluere, que significa desenrolar, desenvolver. Ou seja, a gente precisa desenrolar, desenvolver as camadas que nós carregamos dentro de nós. E aí, quando a gente reencarna, a gente vem aqui para a Terra e nós escolhemos a nossa religião. Nós escolhemos o lugar onde a gente quer ter essa conexão, esse contato com Deus. E aí adentramos a doutrina espírita, conhecemos o Espiritismo. Então, o assunto de hoje ele é justamente sobre essa questão espírita. Mais precisamente, os bons espíritas. E quando a gente fala em ser espírita, quando alguém nos pergunta, muitas vezes nós ouvimos a pessoa responder assim: eu estou tentando ser, eu quero ser, eu ainda não sou. E fica uma dúvida, mas será que é tão complicado assim a condição de ser espírita? Um palestrante chamado Raul Teixeira, ele tem uma palestra onde ele traz várias informações a respeito do que seja ser espírita. Em dado momento ele fala uma coisa que me chamou muito a atenção, que ele diz exatamente isso. Não é espírita quem quer, é espírita quem aguenta. Por que essa frase me chamou muito a atenção? Ao longo dos meus 30 anos de doutrina espírita, eu vi amigos que ao longo do caminho se perderam, buscaram outras religiões. E alguns dizem assim: fulano de tal era espírita e agora está em outra religião. Voltou a ser católico, ou virou católico, ou virou evangélico. E eu posso dizer, na minha concepção, uma pessoa que saiu do espiritismo e buscou outra religião é porque, de fato, nunca foi espírita. Porque não entendeu o que seja ser espírita. E isso foi muito bem detalhado na reunião passada, quando Paulinho falou do homem de bem. Porque Kardec ele traça um paralelo entre o homem de bem e o bom espírita. E o Paulinho terminou com duas frases, uma de Allan Kardec e uma de Chico Xavier. Porque ele coloca assim, a do Chico: embora ninguém possa voltar atrás e recomeçar, cada um pode começar agora e fazer um novo fim. E nesse sentido, implica em dizer que nós temos a capacidade, a condição de mudar os nossos destinos, de mudar a nossa condição espiritual. Sair da roupa desgastada, como o Carlão colocou, e colocar uma veste nupcial, uma veste muito mais apurada, um algodão egípcio, né? 400 fios, e assim a gente tem essa capacidade. Mas essa capacidade depende de quem? De Jesus? De Deus? Do Carlão que está falando no Centro Espírita? Do pastor que está dando a sua pregação? Do padre? Do meu pai? Da minha mãe? Não. Depende única e exclusivamente de mim. Da minha capacidade, da minha possibilidade de crescer, de evoluir, de desenvolver a minha condição espiritual máxima. Depende
somente de mim, não depende das pessoas. E a segunda frase que o Paulinho terminou a palestra da semana passada, ele usou exatamente o último parágrafo quando ele fala do homem de bem, porque ele dá várias características do homem de bem, mas ele termina, Kardec, com uma frase que diz assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, não é tudo, porque tem mais coisa a ser desenvolvida, mas aquele que está se esforçando para isso vai chegar a essa condição. Mas exige da nossa parte esforço. Essa é a palavra-chave, esforço. Nada na vida é conquistado sem esforço, sem boa vontade. E aí a pergunta que a gente precisa fazer, vale lembrar, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então essa pergunta não é para vocês, é para mim, claro, para aqueles que se sentirem interessados em fazer essa reflexão. Você se considera um homem, uma pessoa de bem ou um bom espírita? E para a gente tentar entender isso, a gente precisa refletir. O que é ser bom espírita? O que é ser um homem de bem? Quando a gente pega esse capítulo 17, o Paulinho falou isso na semana passada, e eu também, quando estava estudando, fiz essa reflexão que é muito importante. Allan Kardec, ele pega todo o conteúdo de Jesus antes. Ou seja, o Evangelho ele vem em todos os capítulos que antecedem, do 1º até o 16º. Ele trata de todas as bem-aventuranças, ele trata de tudo aquilo que Jesus trouxe no Evangelho como referência para que ele possa, então, chegar no que é o homem de bem. Ou seja, nós precisamos da base, que é Jesus, a sua mensagem, para que a gente chegue ao homem de bem e depois ainda que ele vem trazer os bons espíritas. Ou seja, o bom espírita, segundo Kardec, ele começa assim o parágrafo falando do texto, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo forçosamente nos leva aos resultados acima expostos, ou seja, todas aquelas qualidades do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois o mesmo é que o outro. Então, o que Kardec está trazendo de informação que espírita, ele tem que ser confundido com cristão. Não dissocia uma coisa da outra. Se você é espírita, você tem que ser cristão. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o nosso modelo? Qual o nosso guia? Jesus. Jesus é a nossa referência, a referência de cristão. Então, o que é ser cristão? É perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 22. Ser cristão é amai os vossos inimigos. Mateus, capítulo 5, versículo 44. Ser cristão é atender a Deus e lembrar, seja feita a vossa vontade. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Outra questão de ser cristão é que se alguém lhe bate a face direita, oferece a outra. Lucas, capítulo 6, versículo 29. Ser cristão é quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, quem nunca fez nada de errado. Você tem o direito de fazer isso, mas você faria? João, capítulo 8, versículo 7.
E ser cristão é ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz maravilhas. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Então, ser cristão é desempenhar este papel enquanto estiver encarnado, enquanto estiver em meio à sociedade. E Jesus fala uma coisa ainda mais importante. Lucas, capítulo 10, versículo 23. Quem quiser vir a mim, negue a si mesmo. Ou seja, seja abnegado, se negue. Tome a tua cruz e siga-me. E aí eu pensei, que cruz é essa que Jesus está falando? Jesus está falando da cruz das nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos vícios. É carregar isso junto de nós para compreender o quão é pesado tudo isso. E o quanto nós precisamos nos livrar de tudo isso o mais rápido possível. Mas nós insistimos em carregar essas imperfeições para onde quer que vamos. E é interessante, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que não adianta a gente fugir dos nossos problemas, porque a gente vai dormir e vai acordar, ele vai estar lá do nosso lado acordando com a gente, para que a gente os resolva. Então, quando a gente fala a respeito de ser espírita, bom espírita, nós precisamos estudar muito Kardec. Mas, às vezes, a gente se apega somente às obras que a gente considera básicas. Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Mas Kardec tem muitas outras obras tão relevantes quanto. E uma delas, que poucos conhecem, eu conheço uma pessoa que comprou, mas ainda não leu, que é a Viagem Espírita de 1862. É isso, Carlão? Mas, gente, vale muito a pena. O discurso de Kardec. O discurso de Kardec em Lyon, ele é magnífico e ele traça exatamente os parâmetros do que é ser espírita. Em determinado momento, ele fala coisas maravilhosas a respeito da nossa condição espiritual. E ele tem uma frase que ele coloca assim: se formos desapontados, não teremos deixado de cumprir o nosso dever. Por que ele escreve isso? Porque uma das questões principais, a gente não quer ser bom, porque a gente, com perdão da palavra, a gente paga de bobo no meio da sociedade. E ele fala uma coisa muito importante, porque, nesse sentido, se a gente endurece o coração por conta da ingratidão, significa que a gente é fraco, porque qualquer coisa nos endurece a alma. E a gente precisa, se a gente for um homem de bem, um homem bom, a gente precisa continuar insistindo. A gente não pode negar essa condição. Estamos, e é isso que Kardec coloca, no mundo de expiações e provas. A ingratidão é algo natural, porque faz parte da condição humana, faz parte da cruz que carregamos, das nossas imperfeições. Então, esperar que o outro venha nos agradecer para, então, a gente continuar a fazer o bem, significa que nós somos ainda muito fracos, porque nos deixamos esmorecer por qualquer coisa. Então, fazer o bem é seguir sempre em frente. E ele traz um detalhe. Entre aqueles que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, isso são palavras de Kardec, 3 categorias distintas, 3 tipos de espíritas. Qual será o nosso tipo? Ele fala, o primeiro tipo de espírita é os que creem para simplesmente os fenômenos das manifestações, ou seja, o só acredita que existe espírito, que existe alguma coisa no mundo espiritual.
mas não deduzem daí nenhuma consequência moral. Existe e ponto. Não tiram daí nenhum ensinamento, nada que vá dar continuidade ao seu entendimento, ao seu estudo. A segunda classe de espíritas, os que veem o lado moral, acham muito bonito, mas aplicam às outras pessoas. Sabe quem são essas pessoas? Que estão assistindo uma palestra. Nossa, que palestra bacana, que ensinamentos ótimos. Fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir isso. Quantas vezes a gente não pensa assim? Eu lamento informar, a pessoa certa já está ouvindo. A outra não está preparada para isso. Então esse é o segundo tipo de espírita. E o terceiro são as pessoas que aceitam os fenômenos, tiram as consequências morais e procuram praticar. Diferente de outras religiões, o espiritismo não tem, eu sou espírita não praticante. E eu vou explicar por que isso é importante a gente pensar. Mais adiante tem um texto de Kardec que vai elucidar isso para a gente. E ele coloca, nesse texto, no item 4, a respeito dos bons espíritas, a frase que todo mundo conhece. E por causa dessa frase, muita gente fala que não é espírita por causa dessa frase. Que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Novamente vem aquela palavrinha, esforço. Exige esforço. Livro dos Espíritos, questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más inclinações por seus esforços? Resposta dos Espíritos: sim, e às vezes por frágeis esforços. Ah, quantos têm boa vontade de fazê-lo? Vocês percebem o como é difícil? Porque falta-nos boa vontade de mudar. A gente é apaixonado por aquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. A gente chama de Síndrome de Gabriela, né? Essa música é muito conhecida por todos nós. Alguns cantam outra música do Zeca Pagodinho que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E lamento informar, se nós deixarmos a vida nos levar, ela nos levará para buracos que será difícil sair depois. E se eu não procurar mudar, a coisa vai ficar mais complicada. Porque nos diz o ditado popular que a providência é a mãe da necessidade. Então, na hora que a água bater no bumbum, a gente vai aprender a nadar. Então, a dor vem com força para a gente poder sair do lugar que a gente está. É isso que está nesse contexto todo. Infelizmente, nós precisamos da dor para acordar de onde nós estamos, para que a gente desperte a nossa consciência para entender o mundo à nossa volta e a gente mude esta condição. Lembra que eu falei a respeito do espiritismo, que ele não pode ser, eu sou espírita não praticante? Allan Kardec, nesse discurso da Viagem Espírita de 1862, ele escreve exatamente isso. O espiritismo tem por lema: fora da caridade não há salvação. É igualmente verdadeiro dizer, e aqui vai a paulada de Kardec: fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Dói. Dói. E ele termina: o objetivo do espiritismo e o dever que ele impõe. Essa frase resume tudo isso. Então, o verdadeiro espírita é aquele que pratica a caridade. E o que é a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade segundo Jesus, que é o BIP, né? BIP.
benevolência para com todos, ou seja, o desejo de ser bom é desejo, é vontade de ser bom. Não é benevolência, eu vou fazer as coisas porque estão me olhando, estão me observando, então eu vou fazer o bem. Não, eu tenho vontade de fazer o bem. É indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, entender que estamos no mundo de expiações e provas, as pessoas são imperfeitas e eu convivo com essas pessoas. E o perdão das ofensas. Sem perdão, a gente não evolui, a gente não cresce. Porque a falta de perdão nos ata, nos aprisiona a um momento de dor, de angústia, e não nos permitindo continuar o nosso processo evolutivo, a nossa jornada, a nossa caminhada. Então, perdão é um ato de caridade para conosco. Nós precisamos, para que nós possamos continuar a nossa tarefa de evoluir, de desenrolar esse papiro onde está escrito que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa essência divina. Então a gente vê que ser espírita não é fácil. Ser bom espírita é mais complicado ainda. Mas a gente precisa entender que nós já estamos nesse caminho, nessa jornada. Precisamos acolher isso com a certeza de que amanhã seremos felizes. Mas a gente precisa, infelizmente, passar por essas dificuldades neste primeiro momento. Às vezes dá vontade de desistir. Às vezes dá vontade de parar, porque a gente está cansado em muitas ocasiões. Mas aí vem Kardec, novamente nesse discurso, eu torno a repetir, leiam o discurso de Kardec. Ele dividiu em 3 partes, é longo, o 1, o 2 e o 3, mas ele vale muito a pena. Ele diz assim, no parágrafo do 3º discurso, logo no primeiro parágrafo, quando se considera o estado atual da sociedade, fica-se tentado a pensar que a sua transformação só se daria por um milagre. Isso em 1862. Parece que foi escrita ontem. Quando a gente vê a sociedade hoje em dia, parece que nada mudou. A coisa está até pior. Não está. É porque a gente, infelizmente, tem um hiperfoco, infelizmente, somente nas desgraças, nas coisas ruins e negativas. Se a gente abrir os olhos para as coisas boas e positivas, a gente vai enxergar coisas maravilhosas. Gente, tem muita coisa boa por aí. Infelizmente, a nossa vida é que nem um algoritmo de rede social. Ela vai nos entregar aquilo que nos interessa. A vida faz exatamente a mesma coisa. Então, se você ficar pensando no bem, produzindo bem, agindo no bem, lendo coisas boas, assistindo coisas boas, você vai ver coisas boas o tempo todo. Mas se você ficar vendo crimes, desgraças, dores, sofrimentos, é isso que você vai achar que a vida é. Então, nós precisamos mudar. Então, essa frase de Kardec é muito importante quando a gente vê a sociedade nos dias atuais. E ele fala uma coisa ainda mais importante. Existem homens de boa vontade que querem fazer uma revolução no mundo. Mas Kardec ele fala uma coisa assim, que às vezes a gente não se dá conta. Nós não podemos forçar ninguém a nada. Ele diz assim, fraternidade e tampouco a caridade não se impõe nem se decreta. É preciso que ela esteja no coração. É preciso que desenvolva no coração das pessoas essa vontade, essa necessidade de ser caridoso. Então, nesses discursos, Kardec bate bastante nessa questão da caridade, que a gente precisa ter ela como princípio das nossas vidas. E ele fala a respeito da sociedade. Muitos homens querem fazer na sociedade, implementar coisas na área social, muitas vezes impondo igualdade.
Mas Kardec coloca, em pouco tempo essa igualdade seria quebrada, porque as pessoas são diferentes, o comportamento é diferente, as experiências elas são diferentes. Então, em pouco tempo, essas convenções elas seriam derrubadas. Por quê? Porque elas só estão visando as coisas materiais. Nós só estamos enxergando a vida pelo prisma material, a igualdade social pelo prisma material. E aí ele fala, nos falta a base, o alicerce, porque sem a caridade, isso que Kardec fala, seria fazer uma construção na areia. Sem a caridade seria construir na areia. Então nós precisamos, como base da nossa sociedade, a caridade. E ele coloca uma das minhas frases preferidas, compartilhei inclusive com o Nelson recentemente, Nelson Custódio, que diz assim: quando a caridade tiver penetrado as massas, quando tiver se tornado a fé a religião da maioria, então as vossas instituições melhorarão por si mesmas, pela força das coisas. Então não é a imposição, é mudando a pessoa para que tudo ao seu derredor mude. Então esse é o maior exemplo que nós podemos ter de Kardec. Então ele fala, o Espiritismo vai nos trazer essa condição da gente enxergar que os inimigos vão parar de se odiar, que o incrédulo vai aceitar Deus, o homem violento e colérico, ele vai se tornar pacífico, o orgulhoso vai se tornar humilde, o egoísta será caridoso, o rico não rirá quando vir o pobre e não invejar a sua fortuna. Então, o Kardec está colocando aqui, a base de tudo isso é a caridade. E a caridade é o amor em ação. E para a gente finalizar, olha só como a vida é feita de coisas boas, né? Hoje de manhã, eu assistindo algumas palestras na internet para preparar o material, eu me deparei com um depoimento de uma palestrante espírita, uma trabalhadora espírita, o nome dela é Maíse Braga, ela é de Brasília. E ela conta que nos anos 70 houve uma atividade lá em Brasília, no qual o Chico Xavier ele compareceu. E quando ele compareceu, ele foi autografar livros para as pessoas que lá estavam. Um livro que ele estava lançando naquele dia, naquele momento. E ele começou a autografar livros. E isso durou a noite toda. 8 horas da manhã, o ginásio limpo, não tinha mais ninguém. Chico tinha acabado de terminar de autografar o último livro. A Maíse, com 18 anos de idade, chega para o Chico e fala: seu Chico, o senhor não está cansado, não? Quando for para minha casa agora, eu vou deitar, eu vou dormir 3 dias seguidos. E a resposta do Chico, segundo a Maíse, mostrou para ela que ela não sabia ainda o que era amar. Porque o Chico respondeu exatamente assim para ela: ah, minha filha, o amor não cansa nunca. Que a gente reflita sobre isso, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare a todos. Muita paz. Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo esses momentos de reflexão, rogando a Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e amor, que toque-nos a alma, envolva-nos o coração, para que nós possamos sentir a sua misericórdia, o seu amor, o seu carinho, dando-nos aquilo que precisamos para que possamos, na nossa jornada, continuar o nosso caminho. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades que nos fazem mais fortes. Obrigado, Senhor, pelos amigos que nos impulsionam nessa jornada. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que nos garante os mantimentos para que possamos continuar esta caminhada. Obrigado, Senhor, pela família que está à nossa retaguarda, nos incentivando.
e aquela família também que nos acompanham no dia a dia. Que todos sejam amparados por vossa bondade e misericórdia. A Jesus, nosso Mestre, nossa gratidão pelas oportunidades que nos foram oferecidas, dando-nos condição para que pudéssemos, através dos conselhos do Mestre, das suas mensagens, termos mais esperança, a fim de que possamos lutar com as nossas dificuldades com todo afinco, com toda bondade, com toda vontade. Obrigado, Senhor, por tudo, que a tua paz nos ilumine sempre. Agradecemos a equipe espiritual, seu Rolando, Dona Bebé, Dona Emília, Dona Benedita e tantos outros amigos espirituais presentes que nos incentivam, que nos auxiliam para as tarefas. Obrigado pelo carinho. Rogamos a Jesus que os abençoe para que possam continuar nessa tarefa maravilhosa de nos incentivar a continuar trabalhando. Lembrando sempre que o amor não se cansa jamais. Agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita que nos deste e rogamos as tuas bênçãos para os nossos amigos e irmãos que hoje estão hospitalizados, que sejam amparados por vossa bondade e misericórdia. Ponde, Senhor, no coração de nossos irmãos e irmãs o que seja necessário para o restabelecimento e para a compreensão daqueles que lá estão, de que o corpo é perecível e que precisamos ter o cuidado e o carinho necessário para com ele. Agradecemos, Senhor, as bênçãos para todos esses nossos irmãos. Rogamos também que estas sejam extensivas aos nossos companheiros, irmãos e irmãs, que hoje estão aprisionados no cárcere. Que esses possam encontrar a paz em seus corações, possam encontrar a vontade de mudar as suas condições e que eles tenham lucidez para entender que tudo de errado que praticam, infelizmente, vão gerar para eles dor e sofrimento. Que possam compreender isso, porque esse dor e sofrimento não é só para as outras famílias, mas para as suas próprias famílias, que lutam com vontade, com boa vontade, com desejo de vencer aqui fora. Que eles sejam amparados por vossa bondade e misericórdia. E por fim, Senhor, rogamos as tuas bênçãos aos companheiros que aportaram nesta instituição, vindos para a palestra do mundo espiritual, onde buscam paz e entendimento, e alguns buscam vingança, que possam entender que tudo aquilo que estão procurando está trazendo cada vez mais dores, sofrimentos, angústias, que esses irmãos possam entender que é permitindo que o outro vá, é que eles também poderão seguir a sua jornada. Deixem que a justiça divina se faça, porque Deus está cuidando de cada um de acordo com as suas necessidades. A vocês é preciso entender que a vida continua e que é preciso abraçar a nova vida pela frente, entendendo que os amigos espirituais presentes poderão conduzi-los a locais onde receberão cuidados, atenção e condições para que possam deixar para trás tudo aquilo que os machucaram. Abençoe, Senhor, a esses irmãos, envolvei-os na tua paz, na tua luz. E nós que aqui ficamos, oramos como nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim, Senhor, agradecidos por este momento, que as tuas bênçãos possam nos acompanhar de regresso aos nossos lares, que a tua paz nos envolva e que tua luz possa nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja.